nossas Bíblias, segundo o livro dos Reis, capítulo número 4, diz assim: E uma mulher das mulheres, dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Porém, veio um credor para levar os meus 2 filhos para serem seus escravos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Somente até aqui, meus irmãos podem tomar os vossos assentos. O capítulo de número 4 do livro do 2 Reis, ele registra 4 milagres que o profeta Eliseu realizou na terra. 12 milagres. O primeiro é este que nós acabamos de fazer menção, a multiplicação do azeite dessa viúva. O segundo vai falar sobre o milagre de Sunamita gerar e depois o milagre do seu filho ressuscitar. O terceiro fala sobre a purificação de uma comida envenenada. E o quarto milagre vai falar sobre a multiplicação de pães. Os profetas, eles eram a representação do próprio Deus na terra. Deus usava os profetas para realizar milagres, eles tinham autoridade sobre as suas vidas. E hoje não é diferente. Nós que somos profetas, o Senhor continua nos usando para realizar milagres e maravilhas. Onde tem um profeta do Senhor com responsabilidade, onde tem um profeta com lealdade, onde tem um profeta com fidelidade, ambiente que tem profeta, milagres acontecem. E nessa ocasião onde nós realizamos a leitura, vai nos falar sobre a história de uma mulher. Essa mulher, ela ficou viúva. Essa mulher agora, ela perdeu o seu marido. Ela passava pela dor do luto, ela passava pela angústia, pelo desespero. Essa mulher, ela se vê numa situação muito complicada, porque além de ter perdido o seu marido, agora ela tem 2 filhos para criar, 2 filhos para sustentar. E ainda não bastando, essa mulher agora tem que lidar também com a situação dos credores na sua porta, dos credores cobrando uma dívida. Observe que a realidade dela, o cenário em que ela se encontra, é um cenário muito dolorido, é um cenário de angústia, é um cenário de desespero e grande aflição. Por quê? Porque ela não tinha que lidar apenas com um problema. Ela não teve que lidar apenas com o fato do seu marido ter morrido, porque isso já é uma catástrofe na vida dessa mulher. Mas ela tem que lidar com o fato da pobreza, ela tem que lidar com o fato agora que ela é viúva numa sociedade onde mulher não tem voz, onde mulher não tem vez. Ela tem que lidar agora com o fato de pessoas cruéis cobrando uma dívida porque querem receber. Tendo como pagar ou não, você tem que pagar a tua dívida. Tendo dinheiro ou não, tendo comida ou não, se você não tem como pagar, então dê os teus filhos para nós. Olha que cenário terrível que essa mulher se encontra. Não é 1 ou 2 problemas, são 3 e mais problemas. Com a morte do esposo, a vida dela vai virar uma bagunça. A vida dela é como se tivesse saído fora dos trilhos. É como se tudo que estava diante dos olhos dela começassem a desmoronar. Num dia está tudo bem, no outro já está tudo mal. Num dia está tudo ok, no outro eu tenho que lidar com uma tempestade. Num dia eu durmo com meu esposo, no outro eu não tenho mais ele. Num dia eu estou comendo, no outro eu estou desesperado, porque eu sei que eu tenho somente um restinho na botija. Num dia eu estou sorrindo, mas de repente no outro eu já estou chorando. Eu imagino o psicológico dessa mulher. Eu imagino o quão abalado estava o emocional dela. E eu tenho que abrir um parênteses. Talvez você chegou desse jeito hoje. Emocional está abalado, está cansado, está cheio de preocupações. Chegou aqui arrebentado. É luta de todo lado. Não tem que lidar só com um problema. Não tem que lidar só com um lado da tua vida, mas é de todo lado, Adriele. É bordoada vindo de todo lado. Olha para o cenário e não vê saída. Olha para o problema e não vê uma solução. Mas o Senhor me trouxe aqui hoje, nesta noite, no último dia desta campanha, no dia 30 de março de 2025, para te lembrar que Ele está no controle da tua vida, que Ele está no controle da tua história, que é Ele que está conduzindo tudo. Aí você pensa assim: mas Adriele, como é que Ele está no controle se está uma bagunça? Como é que Ele está no controle se eu olho para a situação e não vejo uma saída? Como é que Ele está no controle se eu estou perdendo sono, não estou dormindo, parece que tudo ao meu redor está indo de mal a pior? Aí eu te respondo nessa noite que o nosso Deus é aquele que usa os processos para nos ensinar. O nosso Deus é aquele que usa
cenários escassos para fazer o sobrenatural. Esse Deus, Ele usa cenários catastróficos para mostrar quem Ele é. Como eu disse, ninguém amadurece sonho. Ninguém gera testemunho segunda. São as experiências mais terríveis que nos aproximam de Deus. São os cenários mais dolorosos que nos faz a gente orar com mais fervor, que nos faz entrar em campanhas, que nos faz jejuar com mais alegria e entusiasmo. José teve que passar pelo cenário da prisão. Ana teve que passar pelo cenário da esterilidade. Jó teve que passar pelo cenário da perca, da doença, do luto. Jeremias teve que passar pelo cenário do calabouço. Ezequiel teve que passar pelo cenário do cativeiro, teve que passar pela morte da tua esposa. E todos eles sobreviveram, porque aquilo que não te mata te fortalece. Esse processo não veio para te matar, esse processo não veio para te derrotar, esse processo não veio para te paralisar, ele veio para te fortalecer. Ele veio para te fortalecer. Você nunca mais será o mesmo. Você nunca mais será a mesma. É por isso que você não pode murmurar. É por isso que você não pode questionar. Temos duas opções quando estamos diante do problema: questionar ou adorar. Murmurar ou adorar. Reclamar ou adorar. E o Senhor hoje te convida a não olhar para um cenário. Ele te convida hoje: seja um adorador independente das circunstâncias. Seja um adorador independente do cenário. Mas Adriele, eu estou perdendo, ele está dizendo adora. Adriele, a depressão da rotina, ele diz adora. Adriele tem sentimento de suicídio, ele diz adora. Adriele, o emocional está abalado e ele te diz adora. Adriele, eu não sei como é que eu vou pagar as contas desse mês, ele diz adora. Adriele, eu não sei o que vai acontecer com esse casamento, ele diz adora. Adriele, lá no meu serviço está uma tempestade, ele diz adora. Independente do cenário, adora, adora, adora. O cenário da vida dessa mulher não era fácil. Cenário de dor. E vocês vão te concordar comigo que quando se fala de marido, nos remete a provisão, nos remete a cuidado, a proteção, a sustento, a segurança e a amor. A própria palavra, ela vai dizer aos maridos que amem as suas esposas como Cristo amou, entregando-se a si mesmo por ela. E essa mulher agora, ela se sente sozinha. Quem vai me defender? Quem vai me proteger? Quem vai trazer o pão? Quem vai procurar o azeite? Quem é que vai nos defender quando vir o ataque? Naquela época, a realidade das mulheres que ficavam viúvas era muito difícil, totalmente diferente de hoje. Nós temos uma independência, nós temos uma voz, nós temos uma liberdade. Nós podemos lutar pelo que é nosso. Elas não tinham direitos. E naquela época, quase que sempre, as viúvas, elas viviam numa situação de pobreza. Entretanto, o fato dessa mulher ter 2 filhos homens
se recusa a deixar os credores entrar. E eu te pergunto nessa noite, como é que você tem se posicionado diante dos credores? Eu te pergunto nesta noite, tem tido disposição e garra para lutar por aquilo que te pertence? Adriele, eu estou cansada, não tem mais força. O Senhor está dizendo hoje que eu te fortaleço. Se tem que ir para a guerra, vai. Luta pelo que é teu. Luta pelos teus filhos. Luta pelos teus sonhos. Luta pelos teus netos. Luta pelos teus casamentos. Pelo teu casamento. Luta pelos teus projetos. Chega de ficar prostrado. Até quando vai aceitar credores de intimidade? Até quando vai permitir o credor atravessar a porta e entrar? Essa mulher não permitiu o credor entrar. Tinha o endereço dela, bateu na porta, mas não entrou. Antes de levar os 2 filhos, ela foi atrás de quem podia resolver. Para de choramingar pelos cantos. Para de dizer que é fraco. Para de dizer que não consegue. O Senhor está te dizendo, se posiciona hoje. Porque quando a gente se posiciona na terra, o céu reage, o céu peleja. O Senhor está dizendo, eu já dei a autorização para você. Está deixando o credor fazer o ninho dentro da tua casa, por quê? Está permitindo o credor te pressionar, por quê? Ela levanta e vai atrás do profeta. Ela não sabia o que fazer, mas ela sabia que porta bater. Ela não sabia como lidar com o credor, mas ela sabia atrás de quem ela precisava ir. É sobre isso. É sobre a gente entender em que porta bater, com quem falar, com quem se expor, com quem dar os nossos problemas, apresentar a nossa intimidade. Cuidado com as portas que você tem batido. Cuidado para quem você tem falado dos teus problemas. Cuidado com quem você tem aberto o teu coração. Isso me faz lembrar a Sunamita. Ela vai olhar para o teu esposo e dizer, tá tudo bem, mas o filho estava morto dentro de casa. No meio do caminho, aflita, desesperada. Ela vai olhar para Geazi e vai dizer, tá tudo bem, mas o filho está morto lá dentro de casa. E quando ela chega aos pés do profeta, quando ela chega diante do profeta, ela abre o coração, ela se rasga, ela chora, ela se derrama. Mulher que tem propósito, mulher que tem sabedoria, não conta para qualquer um, não bate em qualquer porta, não se expõe em lugares e nem mesas erradas. Antes de mandar mensagem para aquela amiga, vai pro quarto falar com Jesus. Antes de botar lá no status do Instagram, no Facebook, vai falar com Jesus. Antes de postar lá, estou me sentindo triste, vai falar para Jesus, Jesus, hoje eu estou triste, Jesus, hoje eu não aguento, Jesus, eu acho que eu vou desistir. Ele está dizendo, fala comigo primeiro, se expõe menos e fala mais comigo. Disposição para bater papo de 1h30 e 2 horas, conversa paralela. E ele está dizendo, ei, 40 minutinhos das suas 24 horas, você vai ver o que é que vai acontecer na tua vida. Ela foi procurar quem podia resolver o teu problema. Aí ela vai chegar diante do profeta e vai dizer, meu marido, teu servo, tu sabes que ele temia Deus. Naquela época havia escolas onde os homens eram preparados para o ministério profético. Aqui quando ela diz, teu servo, tu sabes que ele temia Deus. Aqui essa mulher está falando com propriedade. Você conhecia o meu marido, você sabia quem ele é. Aqui o que ela está dizendo, a minha casa tem um histórico de relacionamento com Deus. Tu sabes que a minha casa tem um histórico de intimidade com Deus. Tu sabes que o meu marido era fiel e leal a Deus. Tu sabes como é que ele se comportava quando estava vivo. Ela está dizendo, o Senhor sabe. E eu gostaria de destacar algo aqui, que o fato da casa dela ter um histórico de relacionamento e intimidade com Deus não impediu o dia mau chegar, não impediu o luto chegar, não impediu a fome chegar, não impediu o credor chegar. A angústia chega, a dor chega, o desespero chega, sendo um ambiente com histórico ou não de intimidade
intimidade com Deus. Mas, Adriele, o que é que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer é que o fato de servirmos a Deus com lealdade não nos dá a garantia de que o dia mau vai chegar nas nossas vidas. Não venha para um evangelho onde tudo é porta aberta, bênção, alegria, dinheiro e tudo mais. Não. A palavra diz: muitas são as aflições do justo. O próprio Jesus vai dizer: no mundo terão aflição. Então não é só alegria. Mas e daí, Adriana, eu fico triste com isso? Não. Eu alegro meu coração em dizer isso. Que nós somos diferentes do mundo. Por quê? Nós carregamos uma promessa. Que promessa, Adriana? Quando ele disse assim: eis que eu estarei convosco. Quando? Todos os dias. Ele não diz assim de vez em quando. Todos os dias. Até quando, Adriana? Até 2025? 2030? Não. Todos os dias. Até a consumação dos céus. Então eu me alegro em dizer que Ele está contigo no dia que você está sorrindo, mas no dia que está chorando Ele também está. Ele está contigo no dia que as portas estão abertas, mas Ele também está no dia que as portas estão fechadas. Ele está contigo no dia que tem disposição de se levantar, se arrumar, sair de casa, mas Ele também está no dia que você não quer nem lavar o rosto e quer ficar no lado fechado. Ele está contigo no dia da bonança e da prosperidade, mas Ele também está contigo no dia da escassez. A promessa que nós carregamos: terão dias de lutar, terão dias de dificuldade, mas todos os dias terão Jesus, todos os dias terão amor, todos os dias terão paz que excede todo entendimento. Quem constrói um relacionamento com Deus vive o sobrenatural. Ambiente que tem histórico de intimidade com Deus é ambiente que vive o sobrenatural. Ei, Daniel, servo do Deus vivo, acaso o teu Deus pode te livrar da boca dos leões? Oh, meu rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o teu anjo e me protegeu e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano algum. Daniel tinha histórico de intimidade com Deus e Daniel viu o sobrenatural. Quem tem histórico de intimidade com Deus vive o sobrenatural. Então o rei Nabucodonosor se levantou depressa e se espantou, dizendo: não foram 3 jovens atados e nós lançamos dentro daquela fornalha? Mas do que eu vejo 4 homens passeando, não há lesões nele, e o 4º homem tem o aspecto do Filho dos Deus. Quem tem histórico de intimidade com Deus vê o sobrenatural na cova, vê o sobrenatural na fornalha, vê o sobrenatural no calabouço, na prisão, independente do cenário. Porque esse Deus não precisa de cenários favoráveis para mostrar quem Ele é. Ele é o eu sou o que sou. Ele é aquele que era, aquele que é, aquele que pode e aquele que há de vir. O Deus que permite o dia da luta, o Deus que permite os processos difíceis, é o mesmo Deus que de forma sobrenatural nos dá o livramento. É o mesmo Deus. Eu não sei como é que está o cenário aí na tua vida, tua história, mas o Senhor está dizendo: vai ser dentro desse cenário mesmo. É o cenário que você não vê saída, é o cenário da sua dor, é o cenário da humilhação, é o cenário da perca. Ele vai fazer o sobrenatural dentro do cenário que mais tem te afligido. E lhe digo mais: Ele não esqueceu das promessas que Ele te fez, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Ele não é um Deus de obras inacabadas, Ele não é um Deus de promessas incompletas. Se Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. Se Ele disse que vai abrir, Ele vai abrir. Se Ele disse que vai honrar, Ele vai honrar. Se Ele disse que vai curar, Ele vai curar. Se Ele disse que você vai ser, que você vai chegar, você vai ser e vai chegar. Porque não há outro Deus senão o nosso Deus. Só confia. Só confia. E não desista. Essa mulher, ela compartilha com o profeta que o marido morreu. E agora, os credores estão na sua porta.
Os credores querem levar os seus 2 únicos filhos, o que lhe restou, para serem escravos. Naquela época, de acordo com a lei, as pessoas pobres, elas podiam pagar as suas dívidas, vendendo-se a si mesmos, ou dando os seus filhos para pagar a dívida, para serem escravos. A ameaça chegou na vida daquela mulher. O credor chegou na sua porta. Mas o Espírito Santo, ele falava comigo e eu achei isso aqui tão profundo e tão lindo. E o credor, ele chegou até a porta daquela mulher, mas ele não tinha autorização para ultrapassar o limite. Havia um limite estabelecido para o credor. Ele chegou somente até a porta. Eu não sei o que se passa na tua vida, mas o Senhor disse para alguém aqui: eu estabeleci um limite para esse ataque. Eu estabeleci um limite para essa perseguição. Eu estabeleci um limite para essa dor, para esse processo, para essa afronta. Só vai até onde eu permito. Eles sabiam a localização da casa dela. Eles sabiam o endereço, a rua, o número. Eles sabiam em que porta bater. Eles estavam amparados pela lei, mas eles não puderam tocar nos meninos. Eles não puderam entrar. Eles não puderam levar. O inimigo sabe o teu endereço. O inimigo sabe o nome da rua, sabe o número da casa. O inimigo sabe onde é que você vive. Mas o Senhor está dizendo: não vai ultrapassar o limite que eu estabeleci. Eu libero essa palavra profética para quem crê. Ele não vai tocar na tua vida. Ele não vai tocar nos teus filhos. Ele não vai tocar em você. Ele não vai tocar no teu casamento. Ele não vai ultrapassar esse limite. Deus estabeleceu um limite para Satanás. Você está escondido no esconderijo do Altíssimo. Todas as vezes que você sai de casa, você está caminhando à sombra do Onipotente. Ele já deu ordem aos teus anjos para te guardar em todos os teus caminhos. Tem um limite e ele não ultrapassa. Ele não ultrapassa. O profeta pergunta para ela: mas o que é que você tem em casa? Ela vai dizer assim: tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Aos olhos daquela mulher, o que ela tinha era muito pouco, mas aos olhos de Deus, o que ela tinha bastava. Talvez você olhe para você e pensa assim: o que eu tenho é muito pouco, o que eu faço é muito pouco, o que eu tenho oferecido é muito pouco. E o Senhor te trouxe aqui para te dizer: traga o pouco que você tem acompanhado de fé, que você vai ver o que eu vou fazer na tua vida. Vem com o pouco mesmo, mas vem com a fé daquela mulher. O Senhor está dizendo: eu vou usar o que você já tem nas mãos. Eu vou usar o que você já tem. Eu não preciso de muito para realizar um grande milagre. Naquele dia, aquele garoto só tinha 5 pães e 2 peixes. Nas mãos de Jesus bastou para ele realizar um grande milagre. Ele está dizendo: vem com o que você já tem. Mas, Adriana, a única coisa que eu faço é cantar, mas eu não canto tão bem. Ele está dizendo: vem com o que você tem. Adriana, eu não sei falar direito. Ele está dizendo: vem com o que você tem. Para de ser exigente, porque sou eu quem aperfeiçoa. Adriana, a única coisa que eu faço é orar. Ele está dizendo: vem com o que você tem. Ah, mas Adriana, eu ajudo na organização. Eu acho que eu não faço muita coisa. E ele está dizendo: nas minhas mãos, o pouco que você tem já basta. Só venha, só traga, só me entrega o que você tem. Quantas vezes falamos assim: quando eu cantar igual fulano, quando eu tiver aquela afinação, quando eu tiver craque, quando eu tocar bem, quando eu falar bem, quando eu entender, quando eu pregar igual fulano, quando eu for daquele jeito, aí eu vou. E o Senhor está dizendo: não. Vem com o que você tem. E à medida que você vem, é eu que vou aperfeiçoando. À medida que você entrega, é eu que vou fazer. A única coisa que Ele quer de você é entrega o que você tem. Não tenha vergonha. Entrega o que você tem. Para de falar não. Para de se exigir muito. Para de falar não. O Senhor está sendo enfático em dizer aqui: você tem dito muito não para mim. Mas, Adriele, é só uma oportunidade. É só uma campanha. É só uma palavra. É só um louvor. Mas o Senhor vai dizer:
Eu me agrado do pouco. Não precisa de muito. Porque muitas vezes a gente quer oferecer muito e não oferece nada. Muitas vezes exigimos muito e não oferecemos nada. Vem com o que você tem. A partir de hoje, coloca a vergonha de lado. Coloca a timidez de nada. Vem com o que você tem. Se você subir nesse altar, abrir a tua Bíblia no Salmo de número 46 e lê aqui: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. É muito pouco, Adriele. Ele está dizendo: vai, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, que os montes se transportem para o meio dos mares. Mas, Adriele, eu não sei ler direito. Ele está falando: lê mais devagar, mas só bem. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Adriele, eu sou tão tímida. Ele está falando: venha ao rio das correntes, alegra na cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Adriele, eu acho que eu não consigo. Ele está dizendo: venha. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. A liderança precisa de você, mas a Adriele é só uma oportunidade. Mas a liderança precisa. As nações se engrandecerão, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Mas é só um exemplo. Ele está dizendo: vem com um pouco mesmo. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Vinde e contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quantas barreiras irão cair por terra? Quantas barreiras você irá vencer? Isso aqui não é no meu esforço, mas o Senhor está falando bem com um pouco mesmo. A primeira vez que eu ministrei, foram 6 minutos, eu acho. Eu tremia. Rolava aqui. A língua dava um negócio, ficava na garganta. Minha mãe dirigiu o círculo de oração. Dava oportunidade para mim fazer a leitura do culto. Eu só lia esse salmo. Por isso que eu li ele. Se vocês perguntarem para minha mãe, o que a Adriele lia quando ela tinha oportunidade? Salmos 46. Era tão pouco, mas era o que eu tinha. Era pouco, mas era o que eu tinha. Por isso que eu estou dizendo: vai com pouco mesmo que você tem. Para de ser exigente e começa. O que é que você tem em casa? Tua serva tem pouco. Sua botija de azeite. O profeta não vai dizer nada. Ele só vai dizer assim: vai e pede vasilhas. Vai e busca vasos. O que você tem já dá para realizar um milagre aqui dentro. Eu acho interessante isso aqui. Essa mulher, ela deve se socializar com todos os seus vizinhos. Porque no versículo vai dizer assim: que pede para todos os seus vizinhos. Ele não disse para ela assim: fala com os seus vizinhos, fala com os vizinhos. Aqui o profeta, com esse versículo, ele vai generalizar. Fala com todos os seus vizinhos. Deus ia realizar um milagre dentro da casa daquela mulher. Mas aquela mulher ia precisar de pessoas. Ela ia precisar se relacionar com as pessoas. Eu costumo dizer que Deus usa pessoas como agente de lapidação em nossas vidas. E Ele usa pessoas como agente de milagres. E eu digo para você: nunca pense que você é bom bastante e que nunca vai precisar de ninguém. Não maltrate as pessoas. Não despreze as pessoas. Não trate de qualquer jeito. Não arrume confusão. Mas por que, Adriele? Porque você pode deixar de viver um grande milagre por não ter de quem prestar vasilhas. Aquela mulher ia viver um milagre dentro da tua casa, mas ela teve que usar todas as vasilhas de todos os vizinhos. Cuidado como é que você trata as pessoas e se relaciona com elas, porque você pode deixar de viver um grande milagre por não ter de quem emprestar vasilhas. A palavra diz: se possível, tende paz com todos. Quando depender de vós, tende paz com todos. Tenha paz com teu irmão, tenha paz com a tua família, tenha paz com os teus vizinhos. Ela teve que se socializar. Aí ele vai dizer assim: busque vasos e não poucos. A quantidade de azeite ia depender da busca deles. Quanto mais vaso, mais azeite. Quanto mais busca, mais azeite. Quanto mais busca, maior seria o milagre. E eu te faço uma pergunta: quanto é que você tem buscado?
O quanto é que você tem investido no seu milagre? O quanto é você tem tido disposição de investir no teu milagre? Havia uma união dentro daquela casa. Havia uma união entre aquela mulher e aqueles filhos. Lá dentro ela derramava, lá fora eles buscavam. Lá dentro ela derramava, lá fora eles buscavam. Eu imagino eles tudo suado. Mãe, consegui mais 5. E ela derramava. Mãe, consegui mais 2. Ela derramava. Mãe, a Maria tinha 10, trouxe as 10. E ela derramava. Havia uma união dentro daquele ambiente. O Senhor está dizendo: comece com a união. Comecem a falar a mesma língua. Se alinhem no mesmo propósito. Não foi só a mulher que viveu, foi os filhos também. Não é só você, serão teus filhos também. Não é só você, serão os teus também. União dentro da casa. União alinhado ao propósito. Disposição em investir na busca. Os 3 trabalhavam juntos. O profeta falou para ela buscar vasos. Os filhos buscavam os vasos. E essa mulher enchia. O Senhor está dizendo para alguém aqui: está faltando união. Para o milagre acontecer, vão ter que se alinhar no mesmo propósito. Aí a palavra diz assim: e ela foi e se trancou com seus filhos. Ela se trancou com seus filhos dentro de casa. Ela não se trancou com os vizinhos. Ela não pôs dentro de casa os primos. Ela não pôs dentro de casa ninguém, além dos filhos. Às vezes, você quer botar todo mundo dentro, e o Senhor está dizendo: o milagre é só para vocês. Às vezes, você está abrindo a tua porta para quem não é para desfrutar do milagre. Tem bênção que é tua. Tem milagre que é específico para você. Tem sobrenatural que é para os teus olhos ver. E você está trazendo tudo quanto é gente botando dentro. O Senhor está dizendo: comece a selecionar. E ela se trancou dentro de casa com os filhos. Começa um propósito. Estabeleça um propósito dentro da tua casa. Eu estou alguns dias, eu e os meninos, eu senti essa necessidade. E logo em seguida o Senhor me deu essa inspiração. Faça um propósito. Para 2025 ser diferente, você vai ter que ser diferente. Para a tua vida mudar, você vai ter que mudar. Para as coisas mudarem e entrarem nos trilhos, é você que tem que se levantar e se posicionar. O pastor Rodrigo não pode fazer por você. Tem oração que você vai pedir para o pastor, mas tem oração que é você que tem que fazer. Tem bênção que os irmãos vão poder te ajudar, mas tem bênção que é você que vai ter que se posicionar. Você e os teus se alinhem um propósito dentro da tua casa. Começa a orar você e os teus. Começa a derramar você e os teus. Já estou encerrando. Agora imagine essa mulher pobre, não tinha nada. O credor tinha vindo na tua porta, ou seja, a vizinhança já tinha visto os credores. A população já sabia da situação dela. Todos já sabiam o que estava acontecendo. Aí de repente, aquela mulher do aspecto triste, aquela mulher do aspecto de luto, de dor, abre a porta da tua casa e sai com uma enxurrada de azeite. Os filhos provavelmente vibrando. Os filhos provavelmente alegres. A mamãe não vai mais nos perder. A gente não vai mais ser escravos, estamos livres. A gente não vai mais padecer porque o papai morreu. E os vizinhos olhando. O que é que aconteceu? Por que ela está querendo vasilha? Por que agora ela está sorrindo? Por que essa mulher agora está com azeite? Ele diz: vai, vende, paga a dívida e viva do resto. Como é que essa mulher conseguiu? É que eles não sabiam que ela estava trancada dentro de casa, derramando azeite. As pessoas vão olhar para você. Eu libero essa palavra profética sobre a tua vida. As pessoas vão olhar para você e vai dizer assim: mas não é aquela deprimida que nem sorria direito? É ela mesma. O que aconteceu? Estava trancada dentro de casa derramando azeite. Ei, não é aquela que vivia precisando de ajuda, porque olha o jeito que estava a vida dela. Mas não é aquele lá, olha o jeito que é com
aconteceu? Eles decidiram derramar azeite dentro de Deus. Derrama azeite. Quanto mais busca, mais azeite. Não deixa para começar amanhã na segunda, não, mas começa hoje. Começa hoje. Adriana, eu não consigo orar. Ora 5 minutos. Adriana, dá vergonha de Jesus, né não? Já teve dia de eu orar 1 minuto e ter que levantar, que eu estava tentando ficar de joelho. Não pense que você é um super crente ou uma super crente. Tem dia que eu não quero abrir a Bíblia. Tem dia que eu não consigo jejuar porque eu não consigo me abster da comida. Tem dia que a carne está gritando. Eu seria muito hipócrita se eu dissesse para vocês que está tudo bem, que eu oro todo dia, que eu estou no gás todo dia, que eu estou pregando todo dia. Como diz minha avó, estou pegando anjo pela asa. Eu seria hipócrita. Porque assim como Elias, após derrotar aqueles profetas de Baal, após ver até fogo caindo do céu, ele vai para o deserto e fala: Senhor, eu não sou melhor que os meus pais nem mais. Aí o anjo vai libertar ele: volta, Elias. Em vez dele voltar, ele volta para a caverna. Tem dias que a angústia vem, a dor vem, o desânimo vem, a fraqueza vem. Aí o que eu faço? Fala com Jesus: Jesus, eu não queria estar aqui de joelho dobrado, mas eu sei que eu preciso. Jesus, eu não tenho nenhuma palavra para te dizer, embora eu sei que eu preciso de ti para respirar, para viver. Mas eu vou ficar um pouquinho de joelho aqui. É um pouco. Não precisa começar com muito. Eu comecei com tão pouco. E eu sei que eu ainda preciso melhorar muito. Jesus, eu não vou abrir a Bíblia hoje, mas eu vou falar um versículo da Nenete. Aí eu vou derramando. Eu vou derramando. Eu vou derramando. Por isso que eu digo: não deixe para começar na segunda. A gente fala tudo é para segunda. Começa na segunda dieta, começa a orar na segunda, começa o propósito na segunda, começa a caminhar na segunda, começa a academia na segunda. Não. O Senhor está dizendo: já começa hoje. Começa